Agora, neste dia de fiéis defuntos, a memória que fazemos dos que partiram, recordações longínquas ou processos dolorosos ainda recentes. Olhamos o trabalho que se faz na paróquia de Alhos Vedros, onde Carina Carrilho coordena o Gabinete de Apoio ao Luto. Boa tarde, obrigado por estar aqui entre nós no programa Eclésia. Muito obrigada. Este é um dia em que habitualmente nos lembramos desta realidade da morte, do luto, muito marcado pela ida aos cemitérios, mas a verdade é que esta é uma realidade de todos os dias, porque todos os dias há muitas pessoas a viverem esta experiência da perda, não é? De alguém que parte. Na comunidade cristã em Alhos Vedros decidiu-se criar um gabinete de apoio. O que é que ali se faz? Porquê é que nasceu esta valência, digamos assim, esta realidade de auxílio? Exatamente como o Henrique disse, portanto, a perda é algo que está presente nas nossas vidas todos os dias. Portanto, saber lidar com a perda é algo que nós temos que reconhecer o que pensamos, não é? O que sentimos e também aquilo que fazemos perante uma perda. E quando falamos numa perda, portanto, por exemplo, a questão do Gabinete de Apoio ao Luto foi através também um bocadinho da pandemia. Portanto, o ter acontecido esta situação tão trágica que nos passou a todos, portanto, aconteceu a todos, acabou efetivamente por nós criarmos esta necessidade de termos um gabinete de apoio ao luto para ajudar todas as pessoas que necessitavam deste apoio. Naquele momento era mesmo muito necessário porque era um luto muito estranho, não era o que se fazia. Sim. Ou que não se fazia naquela altura em que nem se podia, as pessoas não podiam abrir as urnas, não se podiam despedir convenientemente, guardar uma última imagem dos seus familiares. Sim, apareceu-nos um pouco de tudo. Digamos assim, neste gabinete em particular, apareceu-nos mais de 20 pessoas da nossa paróquia e das paróquias vizinhas que tinham a necessidade, portanto, de expor os seus sentimentos. Apareceram pessoas extremamente revoltadas pelo facto, exatamente, de não saberem sequer se o seu ente querido estava dentro daquela urna. E como saber lidar com isso. Portanto, já é difícil saber lidar com a perda, porque nós não sabemos à partida como lidar numa primeira fase. Portanto, o luto não é uma reação emocional, portanto, é uma perda significativa. A pessoa acaba por ter essa perda e tem que passar por determinadas fases, não é? A pessoa, portanto, inicialmente nega-se, portanto, à perda, depois entra na fase de choque, numa tristeza profunda e só por fim, se assim conseguir, aceita a perda. As pessoas que nos chegavam estavam na fase da negação, portanto, isto aconteceu, mas será que é o meu familiar que está ali dentro? Eu própria experienciei isso, tive, portanto, a morte de um familiar e também fiquei... Será que é mesmo o meu familiar que está lá dentro? Portanto, a urna está fechada, nós não temos conhecimento. E as pessoas foram muito trabalhar esse sentimento, não só da perda, mas também do facto de não terem a certeza se era familiar. E estas fases são essenciais, não é? Porque são etapas que permitem à pessoa resolver este problema na sua vida. É importante que as pessoas, digamos, cumpram, cada um é diferente do outro, mas é importante cumprir estes patamares, digamos assim, para a pessoa ficar mais serena, mais tranquila. Sim, portanto, a pessoa deverá completar estas fases para que o luto se torne dito saudável. Um luto saudável, portanto, é um luto que vai, portanto, diminuindo progressivamente de significado na vida da pessoa, de sofrimento na vida da pessoa. E se assim for, portanto, a pessoa fica bem, não há consequências para a sua integridade física, mental, não há. Se for um luto que já se torne mais patológico, portanto, que seja mais prolongado, que a pessoa não só tenha o sentimento de tristeza, mas também de culpa, cansaço físico, apatia, ansiedade, se esses sentimentos, portanto, e essas emoções se prolongarem ao longo, portanto, de muito tempo, já se torna luto patológico. E aí, sim, é importante. E era também nesse sentido que o nosso Gabinete de Apoio ao Luto fazia esse despiste. Portanto, os casos chegavam, e eu tentava, portanto, despistar se efetivamente era um luto dito saudável e que nós podíamos fazer o acompanhamento, o aconselhamento, ou se teria que recorrer, portanto, a uma terapia, a um acompanhamento mais especializado, a um profissional da área da saúde mental, e que pudesse efetivamente ajudar a pessoa no seu luto patológico.
Claro que muitos dos casos ficaram, portanto, entre o aconselhamento e a direção espiritual que nós temos na nossa paróquia de Alhos Vedros. E é muito importante, isto é conhecido na comunidade, é lembrado nas missas que há este gabinete, para que as pessoas também vão passando a palavra e vão ganhando consciência disto? Sim, foi assim que nós, portanto, demos início a este gabinete, foi uma enchente, tal como disse, foram mais de 20 pessoas que vieram ter connosco. Depois, o passo-a-palavra é sempre o mais simples para este tipo de comunicação e resultou bastante bem. Foi também falado nas Eucaristias, que estávamos neste gabinete e que poderíamos receber as pessoas. E a partir daí recebemos mesmo muitas, tal como já tinha dito. O que também é curioso, não só recebemos pessoas que tinham tido perdas recentemente, como pessoas já de casos de mais anos, e uma muito curiosa. Tivemos algumas pessoas que pediram para se prepararem para o fim das suas vidas. Eu estou aqui, eu vou morrer. Como é que eu me preparo para isto? Portanto, preparar o seu final de vida com serenidade. E isso foi, sem dúvida, uma das experiências mais desafiadoras que tivemos. É uma realidade para a qual a sociedade não nos prepara minimamente. Aliás, a tendência é esconder ao máximo porque acreditamos muito que hoje temos soluções milagrosas para tudo. A medicina vai resolver todos os problemas, não nos vamos confrontar com o sofrimento, isso acontece aos outros, mas a verdade é que é aquilo que de mais certo temos no nosso horizonte. É importante fazer este trabalho de aceitação, de interiorização de uma realidade que é tão natural como a própria vida? Sim, portanto, a morte está presente na nossa vida, na vida de todos. Agora, a forma como lidamos com ela é que isso varia. Pode influenciar, portanto, o nosso contexto, aliás, o contexto da perda da pessoa. E nós aqui estamos a focar somente a pessoa, mas uma perda, portanto, um luto também não é necessariamente ser só pela pessoa, pode ser a perda de um emprego, a perda de um animal de estimação, portanto, tudo isso deve ser valorizado. Mas, acima de tudo, o facto, tal como disse há pouco, portanto, o luto ser vivido em cada fase, isto é importante, não podemos ficar presos em nenhuma fase, é viver a cada momento e a morte está presente na nossa vida e deixar que ela aconteça, e claro, e aceitá-la, tentar adaptar-nos à situação que estamos a viver. O pároco é o Padre Nuno Pacheco. Lembrar também que é importante as comunidades cristãs terem estas unidades de apoio, não é? Não podem funcionar apenas, eu não sei se estou agora a entrar nos terrenos do pároco, mas representá-lo-á também de alguma forma, não ser apenas um espaço de liturgia, de sacramentos, mas também estes lugares de escuta, de acolhimento, não é? É muito marcante e faz toda a diferença para as pessoas da própria comunidade cristã e de outras que, não sendo familiarizadas com o percurso cristão, tantas vezes há aqui uma percepção diferente de igreja, não é? Sim, o papel do pároco é fundamental e digamos que o pároco em si não só tem que ter a relação espiritual, mas também a relação humana com a pessoa, mais afetiva, portanto, a palavra, o toque, o dizer eu estou aqui, não estás só. Isto é importante. E o nosso pároco, em particular, o Padre Nuno Pacheco, sim, tem claramente essa sensibilidade a este tipo de situação e a muitas outras. O apoio, portanto, que o Padre Nuno Pacheco dá, portanto, no Gabinete de Apoio ao Luto é exatamente aquilo que falei. Portanto, eu faço, digamos, a distinção se é para profissional clínico ou se é para a direção espiritual e depois, através do Padre Nuno, façam então a direção. Muito bem, e é determinante e muito importante ter tempo para receber as pessoas, é algo sempre muito valorizado por parte dos crentes, de estruturas de escuta na própria paróquia e na paróquia de Alhos Vedros, que é o caso, elas existem. Carina Carrilho, muito obrigado por ter estado hoje aqui connosco a partilhar o que se faz nesta comunidade cristã. Muito obrigada.